Urgente, urgente, meu Deus do céu, o que acabou de explodir nos bastidores da política agora simplesmente deixou Brasília em estado de choque total. Eu tô falando de uma movimentação que ninguém esperava, ninguém. E atenção, porque isso é uma das maiores reviravoltas políticas dos últimos tempos, gente. Sim, segundo informações que começaram a circular de forma desesperada nos bastidores, Donald Trump entrou diretamente e pessoalmente na situação do Flávio Bolsonaro, gente. O clima ficou absolutamente insustentável nos corredores de Brasília e a esquerda está em pânico. O Lula está desesperado nesse momento, porque fontes afirmam uma convocação de emergência para uma reunião na Casa Branca entre Donald Trump e Flávio Bolsonaro acaba de ser confirmada e em meio a esse cenário, uma bomba explodiu agora, gente. Vou mostrar para vocês e o pior, existe uma informação secreta que a esquerda não estava querendo que viesse à tona. E chegou agora, tá? Foi tudo revelado. Algo extremamente delicado acaba de vazar, acaba de surgir nos bastidores de Brasília, está provocando pânico em setores da política brasileira. E segura essa informação porque agora a situação ficou ainda mais pesada. O nome do Lula começou a ser arrastado para o centro dessa turbulência gigantesca, depois que informações explosivas passaram a circular entre parlamentares e figuras influentes. O Congresso entrou em ebulição, reuniões fechadas acontecendo às pressas, gente entrando e saindo sem falar com a imprensa, tensão máxima nos bastidores e um silêncio ensurdecedor tomando conta de figuras importantes. E eu vou te dizer uma coisa, quando líderes internacionais começam a se movimentar dessa maneira, é porque alguma coisa muito maior está acontecendo longe das câmeras, tá? Algo acaba de ser revelado aqui, vou mostrar tudo para vocês, porque o clima agora é de puro medo e desespero para a esquerda, gente. Vou mostrar tudo em detalhes, então fique comigo até o final. Deixa o seu like, gente, deixa o seu joinha aqui, senão o Lula vai puxar seu pé quando você estiver dormindo, hein? Deixa o seu joinha aqui, gente. Contribua com o nosso canal e vamos para o vídeo. O Globo, e eu não gosto de ficar falando essas coisas, né, mas eu sei que o Trump estava para convidar o Flávio Bolsonaro bem antes de qualquer coisa do Intercept, Metrópolis, esse pessoal todo falando de Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Eu sei disso, tá? Aí o Globo teve a canalice de escrever dessa maneira: em meio à crise com Vorcaro, Flávio vai viajar aos Estados Unidos para tentar encontro com Trump. Primeiro que foi um convite da Casa Branca. Então não tem tentativa, tá? E quando eles colocam em meio à crise do Vorcaro, eles estão misturando as causas. E aí fotojornalismo. Não mostra o Flávio da cintura para baixo, mostra o Flávio sozinho, pequenininho na foto, com tudo preto. Isso aqui é fotojornalismo, tá, gente? E aí quando você vai para a matéria da Deolane, a da Deolane eu já não tenho como... Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se eu tiro isso aqui, eu não consigo ler porque eu não sou assinante dessa bosta. Então eu tenho que usar aqui o Reader que eu tenho para poder... Não tem uma linha com relação ao PT. Uma linha sequer. Esse é o jornalismo brasileiro, tá? A Deolane presa, ela que é amiga do Lula, ela foi presa por seu envolvimento com o PCC, com o Marcola, e aí quando eles vão noticiar a viagem do Flávio Bolsonaro, eles, tentam dizer que é tentativa. Eu quero saber qual é a fonte que o Globo usou. Vamos olhar aqui. O que o Globo utilizou? Em meio ao desgaste provocado pela crise envolvendo Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro deve embarcar para uma viagem nos Estados Unidos na próxima segunda-feira. De fato, é na segunda-feira, tá? O objetivo da viagem é tentar uma agenda. Não é tentar uma agenda. Ele foi convidado.
com o presidente norte-americano Donald Trump em Washington. A movimentação é tratada dentro da pré-campanha presidencial do senador. Não, não é, porque foi um convite do Trump, tá? Uma tentativa de reforçar a associação internacional. Não, não é tentativa de reforçar. É que, de fato, existe não uma associação internacional. Prestem atenção nesses termos. Esses termos que eles estão utilizando no Globo serão usados por Alexandre de Moraes. Anotem. Hoje é dia 21 de maio de 2026 e os termos que estão sendo utilizados no Globo serão... Deixa eu ver quem é o canalha que escreveu essa merda aqui, essa porcaria de matéria. Quem que assinou? Tal de Luísa Marsulo. É aquele tipo de perfil que se abrir um canal no YouTube ninguém sabe o que é. Ninguém nem sabe quem é. A tal da Luísa, tá? Então vamos lá. É aquele tipo de jornalista que se ele sai de um órgão, ninguém sabe que ele existe. Aí ela tá aqui, Associação Internacional. Gente, gravem isso, tá? Gravem isso. Gravem. 21 de maio de 2026, eu, Alan dos Santos, estou afirmando, esse termo aqui será utilizado por Alexandre de Moraes. E recuperar a iniciativa política após dias de turbulência. Não tem nada disso, é o Trump quem está convidando. É o Trump. Segundo integrantes da campanha, olha só a fonte da Luísa. A agenda estaria sendo articulada pelo secretário Marco Rubio. Ela não estaria, ela foi pedida pelo Marco Rubio. Tá? Eu estou afirmando isso. Com participação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Isso é verdade. O Rubio procurou o Eduardo Bolsonaro e procurou o Flávio Bolsonaro. O encontro, porém, ainda não aparece oficialmente confirmado pela Casa Branca. Pois é, por que a Luísa não perguntou? Eu vou falar aqui agora. Prova que eu tô mentindo, Luísa. Por que você não pergunta se tem e-mail do Marco Rubio na caixa do senador? Vai, Luísa. Me desmente aí agora. Fala que não tem e-mail do Rubio. Fala! Esse jornal é podre, cara. Podre. Por isso que eles perdem tanta audiência. Nos bastidores do PL, aliados. Que aliados? Quais aliados? Aqueles que não estavam na foto? No vídeo do Flávio de manhã? Quais aliados? Avaliam que uma eventual imagem de Flávio ao lado de Trump ajudaria o senador a reposicionar a campanha no momento em que o presidenciável enfrenta pressão crescente dentro do partido. Que pressão crescente dentro do partido? Se o próprio Jair Messias Bolsonaro falou que ele quer o filho dele como presidente, inclusive recentemente. A leitura dentro da campanha é que a aproximação com Trump também serviria para contrapor viagem feita... Peraí. Vocês estão falando... Luísa, olha nos meus olhos, Luísa. Luísa do Globo. Você sabe o que é contradição? Eu vou desenhar para você o que é contradição, Luísa. Eu vou pegar aqui o meu power bank para te ensinar o que é contradição. Você tem aqui singular afirmativo, universal afirmativo. Singular negativo, aqui universal negativo, singular negativo e universal negativo. Tá? Isso aqui é um quadrinho de Aristóteles para você saber o que é contradição. Contrário é quando você compara a afirmação singular com a negação singular. Ou seja, Alan foi, Alan não foi. Aqui é ninguém foi ou todos não foram e aqui todos foram. Então aqui é singular, aqui é universal, aqui é afirmativo e aqui é negativo. Contrário é quando você está nessa linha aqui. Singular com singular, universal com universal. Contraditório é quando é assim, ó. É quando você compara uma afirmação singular com uma negação universal. Ou quando você compara uma negação singular com uma afirmação universal. Contraditório, é assim, contraditório, e assim é contrário. Depois dessa aulinha rápida de filosofia, de lógica, ela diz o seguinte: a leitura dentro da campanha é que a aproximação, blá, 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 blá. Peraí. Contrapor a viagem do Lula, você acabou de dizer que quem estaria articulando isso foi o Marco Rubio. E eu estou afirmando aqui agora. Teve ou não teve e-mail do Marco Rubio? Fala para mim, Luísa. Teve ou não teve?
Eu sei que teve. E aqui ela diz que a leitura dentro da campanha... Gente, isso aqui é o sujeito, tá? Olha o sujeito dessa mulher. Olha o sujeito que ela coloca nessa frase dela aqui. Nessa oração dela. Olha o sujeito. Sujeito aqui é a leitura dentro da campanha. Tipo, pessoas que estão lá dentro, estão comentando. A aproximação com Trump também serviria para... Não, isso aqui, gente, é o seguinte. Ela está inventando que a leitura do pessoal da campanha, ela está inventando isso. É que a aproximação do Trump também serviria, verbo na condicional, para contrapor a viagem feita. Não, mas peraí. Então, o certo seria a leitura de Rubio, aí valeria. Porque você acabou de dizer aqui, ó, que quem estaria articulando isso era o Rubio. É que esse pessoal escreve achando que todo mundo que vai ler é analfabeto. A leitura de Rubio, aí vale a pena. Aqui, ó, é que a aproximação do Trump serviria para contrapor a viagem do Lula. Ok, porque você mesmo reconheceu que foi o Rubio que estava fazendo essa articulação. Considerada positiva por integrantes do governo brasileiro e interlocutores americanos. O que ela está dizendo que é considerada positiva? A do Luiz Inácio Lula da Silva. Agora a pergunta que não quer calar, Luísa, essa Luísa aqui, gente, ó. Essa Luísa aqui, ó. A pergunta que não quer calar, Luísa. Se foi o Rubio quem articulou, e eu estou afirmando que foi, tá? Se foi o Rubio que articulou, como é que você consegue noticiar isso aqui? Tá, Luísa? Como é que você consegue dizer que foi considerada positiva por integrantes do governo brasileiro e interlocutores americanos? Que carai é o tal do interlocutores americanos que diz que o negócio foi positivo e eles precisam chamar Flávio Bolsonaro? Responda para mim, Luísa do Globo. Vocês entendem que quando você faz... Deve ser aquele cara que é embaixador há 10 anos, 15 anos. Vocês entendem? Desculpa segurar o microfone, não bota de novo aí a turminha aí, bota a galera aí que esse time aqui tá fera. Vocês entendem que no texto dela, você encontra as contradições em 2 parágrafos? Em 2 parágrafos, cara. Você encontra as contradições do que ela tá dizendo com relação à viagem do Flávio Bolsonaro? É o mesmo método, né? Mesmo método. Canalice, cara. É canalice na cara dura. Ela sabe que quem tá fazendo a interlocução é o Marco Rubio, e eu tô afirmando aqui, tá? Ela diz, aí depois pega ali o tal dos interlocutores. Quer ver? Vamos continuar aqui no texto, acaba aqui, ó. Coloca ali, produção. Integrantes do encontro de Flávio afirmam ainda que a agenda ajudaria a reforçar a imagem do senador como principal representante do campo bolsonarista. Mas peraí. O Flávio precisa de ajuda para reforçar que ele é o principal representante bolsonarista na disputa presidencial? Alguém pode me dizer que teria dúvida de que o Flávio é o principal representante do bolsonarismo? Hello? Oxe. Justamente no momento em que aliados passaram a discutir reservadamente alternativas dentro da direita. Quais aliados? Michele Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado. O Caiado já falou que não está dentro dessa. O Zema já mostrou que foi rechaçado pelos próprios seguidores dele. Eu tô falando da galera do Novo, que rechaçou a fala do Zema. Então só sobrou para Michele, que está calada até o momento. Então, se a matéria está dizendo aqui que houve integrantes no entorno que está ali passando a discutir reservadamente, então é a Michele, de acordo com a própria matéria do Globo. O deputado Cabo Gilberto, líder da oposição da Câmara e aliado de Flávio, afirmou ao Globo que a viagem é vista dentro do partido como estratégica para a campanha presidencial do senador. Ou seja, o que o Cabo Gilberto falou foi: isso aqui vai ser bom. Então, e aí? Essa viagem está sendo esperada por todos nós, porque Flávio, nosso presidenciável, e o apoio do Trump é essencial. Foi só isso que o Cabo falou. Segundo interlocutores da campanha, toda hora tem esse tal de sujeito chamado interlocutor, né? A pauta prevista para a agenda inclui cooperação bilateral em segurança pública. Então, peraí, vamos lá. Então, ela conversou com alguém da equipe que falou assim: Rubio entrou em contato com a gente e disse que parte do que vai ser dito ali na reunião
é a cooperação bilateral em segurança pública. Isso está noticiado na timeline. Combate ao crime organizado. Investimentos ligados a minerais críticos e discussões sobre tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras. Ou seja, o mais justo para um jornalista nesse exato momento, se ele quiser emitir alguma opinião para além do fato, é dizer: nem precisa de segundo interlocutores. Ouvidos pelo jornal, né, a pauta prevista foi, na agenda inclui cooperação bilateral em segurança pública, combate ao crime organizado, 2, 3, investimentos ligados a minerais críticos e 4, discussão sobre tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras. Esses são os 4 pontos levantados. Se isso aqui foi articulado pelo Rubio e ele está chamando o Flávio, quem é que está considerando o Flávio como próximo presidente do Brasil? Marco Rubio? E o Trump? Esta será a 4ª vez que o parlamentar embarca para os Estados Unidos desde que se tornou pré-candidato. Sua última viagem ao país ocorreu no início do mês. Na ocasião, ele se reuniu com empresários e esteve com seu irmão, Eduardo. Fim da matéria. Vocês estão entendendo o jogo? Que não tem, você vê que a matéria inteira não tem nada a ver com em meio à crise de Vocaro, Flávio viaja para os Estados Unidos? Que a própria matéria reconhece que é o Marco Rubio quem estaria fazendo a articulação. Vejam os detalhes da canalice dessa matéria. E aí depois eles não entendem por que nós crescemos tanto em audiência. Mais de 13 mil telas aqui nos assistindo. Com o canal bloqueado. Por quê? Custa falar isso? Eu destrinchei linha por linha, tá? Juliano e Caporetto. Eu destrinchei linha por linha do que o próprio Globo escreveu. Fiz o contraponto na matéria em relação a Deolane, não tem uma linha com relação ao PT. E aí? É isso que vocês chamam de jornalismo baba-ovo? Você que está em casa nos assistindo. Ou isso aqui é o jornalismo como deveria ser sempre? É a pergunta que eu faço a você em casa que está nos assistindo. Enfim, segurei muito o microfone, quero ouvir o Caporeso e o Juliano. Olha a canalice dessa matéria do Globo. Primeiro, confessando, né, ali, dizendo que foi o Marco Rubio, falando que eles precisam tratar de segurança pública, de minerais críticos, de crime organizado, exportações ao Irã, exportação à China, etc. Ou seja, somos nós os baba-ovos? Ou é a imprensa que deixou de fazer comentário, notícia, reportagem? Quem de fato está falando o que está acontecendo? Alan, toda a matéria jornalística, tudo aquilo que é construído dentro do mundo verbal deve ser avaliado por aquilo que de fato está escrito, como também por aquilo que se tentou dizer nas entrelinhas. O mais grave desse título, para mim, é o que não foi falado. No momento que ela começa o título falando do Vocaro, a ideia que o leitor vai ter é que o governo americano estaria, de alguma forma, preocupado com essa ligação absurda, né? Uma questão de que o Flávio fez uma busca por financiamento para um filme, e isso seria motivo de preocupação para o governo americano. É isso que não foi dito no título, mas que está lá posto para poder ludibriar. Então é um desrespeito o que esse jornal pratica contra o leitor, porque isso não é jornalismo, isso é manipulação descarada. Uma outra coisa que aqui faz parte de um eixo maior, dentro dessa relação com os Estados Unidos, que eles sempre utilizam para atacar o Eduardo Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro e agora o Flávio, é a questão de que, de alguma forma, eles estariam traindo o Brasil quando buscam ajuda no exterior para resolver um problema interno. Isso é uma patifaria. Isso é uma mentira que não se sustenta no direito. O Brasil faz parte de uma comunidade internacional de países que voluntariamente se tornou signatário, ou seja, que assinou tratados de direitos humanos internacionais que defendem direitos que transcendem a esfera apenas nacional.
porque esses direitos dizem respeito à natureza do que é ser humano. Então, a partir do momento que o Brasil é signatário disso, qualquer tipo de violação de direitos humanos não apenas pode, ela deve ser denunciada dentro dessa comunidade, a qual os Estados Unidos faz parte. Novamente, por uma ação do governo brasileiro, nós devemos defender esses direitos, que são supraconstitucionais. Então, como que você acusa alguém de estar fazendo internacionalmente algo ilegal no momento mesmo que ele está apenas buscando a aplicação da própria lei que o Brasil defende voluntariamente? Então é um completo absurdo. É por isso que eu falo que no Brasil direitos humanos é só para vagabundo e não para humanos direitos. Ô, Juliano, o pessoal tá reclamando aqui que eu tô segurando o microfone. Eu vou passar logo para você aí, porque eu só queria que vocês comentassem sobre isso, essa canalice do jornal. Eu segurei muito o microfone mesmo. O pessoal pode reclamar, tá, Jorge? Jorge Castro, pelo amor de Deus, solta o microfone. Já soltei. Pronto, vai lá, Juliano, mete bronca. Você que é o maestro da ópera, irmão. Tem todo o tempo aí pra jogar duro. Agora, assim, é muito triste a gente ver, né, essa mídia vendida que a gente tem no Brasil agindo dessa maneira, né, fazendo todo um jogo de palavras, aquilo que a gente via lá em 1984, a distopia de George Orwell, né, da nova língua. Eles ficam brincando com símbolos para ver se engana a população. Né, como até alguém colocou nos comentários, boa parte dos brasileiros são analfabetos funcionais. Então o cara não abre a matéria para fazer que nem você fez aí, Alan, para esmiuçar, né, para ver onde é que tá ali a sacanagem. Não, eles botam o título tendencioso porque sabem que o pessoal só vai ler o título e vai passar adiante. E aquilo ali vai ficar como um viés na cabeça da pessoa, um viés de confirmação. Na verdade, o próprio Daniel Kahneman já dizia, Prêmio Nobel de Economia, né, que tudo o que você vê é tudo o que há. Então, aquilo ali vai entrando no imaginário da pessoa, né? Vai na mesma linha, isso tem método. Agora, com a questão do imóvel lá nos Estados Unidos, envolvendo o Eduardo e Pociúncula, foi do mesmo jeito. Eles afirmavam uma coisa no título da matéria, quando você ia ler o texto, eles mesmos desmentiam o que afirmava no título, né, na manchete. A mesma coisa foi quando o Eduardo fez a indicação para André do Prado, no Senado, lá para São Paulo, que Bolsonaro, interlocutores, aliados próximos, dizem que Bolsonaro ficou irritadíssimo com a indicação de André do Prado. Mentira! Matéria plantada. Já dizia Juca Chaves, a imprensa no Brasil é muito séria. Se você pagar, eles contam até a verdade. Então, é justamente nessa linha. Quando Eduardo Bolsonaro estava entregando praticamente o seu mandato, entregando a sua vida particular para poder brigar por nós aí nos Estados Unidos, junto com você, Alan, junto com Paulo Figueiredo, né, para poder trazer uma solução para o Brasil referente a essa perseguição, a tirania judicial, eles iam lá e faziam a mesma coisa. Aliados no entorno de Bolsonaro dizem que Bolsonaro está irritadíssimo, que Bolsonaro prefere... Então eles se aproveitam que Bolsonaro está preso, colocaram o cara lá enjaulado sem poder se comunicar, certo? Para ficar inventando mentira em nome dele, o que é um absurdo. E essa matéria aí mostra esse método da mídia. Quando Lula, né, tinha acabado de sair da cadeia, tinha acabado de ter sido descondenado, que ele foi lá chorar para Biden, pedir para Biden interferir nas eleições brasileiras de 22. Teve matéria nesse sentido? Não teve. A mesma coisa é se um Bolsonaro falar contra o STF. Nunca é algo virtuoso, é sempre um ataque, né? Sempre ofensas, ataques coordenados, né? E quando você vê agora a Zema, que fez até uns posicionamentos bacanas, tarde demais, mas fez uns posicionamentos bacanas referente à questão do STF, eles dizem o quê? Ele bota a manchete lá como se Zema fosse o tal, o corajoso, tem coragem de enfrentar, que vai pra cima. Agora vá, Flávio, e diga a mesma coisa. É ataque às instituições. Então a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que eu digo sempre que a gente tem que valorizar, né, iniciativas como a revista Timeline, né, como o que você vem fazendo ao longo dos tempos, não só com programa, com terça livre, mas até com artigos, matérias de jornais, cursos. A gente tem que dar valor a esse tipo de iniciativa. Não é à toa que você está tendo que estar fora do país para fazer o seu trabalho. E é por isso que você é tão criticado, como o próprio professor Olavo era. Estava fora do país fazendo o trabalho dele, todo mundo
queria pintar ele como um filósofo autoproclamado, um guru, mas a verdade é que sua obra está aí, seu legado está aí, e seus alunos, né, futuramente lembrarão de tudo que ele fez. Então tem que ficar atento, né? Quando você for ler matéria, você que está em casa, não leia de um veículo só, sobre o mesmo tema, leia de dois, três portais diferentes, leia a matéria inteira, porque às vezes está ali, você consegue entender, você pega um fio da meada ali de uma informação que eles colocam, né, que eles são obrigados também a dizer isso daí para não sofrer até retaliação judicial. E é lamentável, né? É uma mídia que não tem compromisso com a verdade, não tem compromisso com os fatos, tem compromisso com a agenda política e propaganda para o governo. Tá parecendo até a Právida, né? Aquele portal lá da União Soviética. Právida, que em russo quer dizer verdade, né? E tem o jornal A Verdade também, de uns partidos comunistas no Brasil. A própria audiência relembrou bem aqui que um dos motivos do Lula ter conseguido algum tipo de encontro com Trump foi a pedido do Joesley Batista, né? Dos irmãos Joesley, dos irmãos Batista, né? Então, o fato de que o próprio jornal, o Globo, confessa de que quem está articulando é o Rubio, já mostra, né, o disparate, mostra a distância, o hiato que existe entre o Flávio Bolsonaro, Flávio, sendo convidado pelo Trump, e o Lula, que não foi convidado, né, tentou falar com o Trump por meio de Joesley. A imprensa fez de tudo para mostrar que estava tudo normal. De repente, o Lula, ele pede para não ter a imprensa americana ali na Casa Branca, além dele pedir para não ter a imprensa americana na famosa visita de um presidente da República à Casa Branca. Além dele não querer a imprensa, ele leva todos os jornalistas para a Embaixada Brasileira, porque ali ele ia poder controlar quem ia fazer as perguntas, e a imprensa americana ficou ali a ver navios sem poder fazer qualquer pergunta ao Lula aqui em solo americano. Quais os outros chefes de Estado que acabaram fazendo isso? O da África do Sul, que está usando o racismo para matar brancos e sequestrar fazendas, porque ficou envergonhado de ter as cenas sendo mostradas pelo próprio Trump. E foi comprovado, então, que a África do Sul hoje caça as pessoas só por causa da sua pele. Pessoas brancas estão sendo assassinadas e tendo as suas fazendas sequestradas. E outros ditadores que também não gostariam de ser questionados pela imprensa americana. A diferença é enorme, Caporeso. Você vê que o Lula só conseguiu, por meio de articulação do capitalismo de Estado, né, dos irmãos batistas, que só se enriqueceram graças à politicagem brasileira, e o Flávio Bolsonaro, que não teve nenhum empresário batendo, né, na porta ali do Rubio e falando, vamos fazer uma articulação aqui, vamos conversar. Ou seja, é a iniciativa do próprio governo americano. Eu sei que eu já fiz essa pergunta dentro de uma perspectiva, eu quero fazer de outra perspectiva. Eu perguntei para você, Caporetto, se o Trump estaria então indicando essa proximidade com o Flávio Bolsonaro para mostrar qual recado ele quer dar para o Lula. Agora, tem um recado que o Trump também está dando, e não é só para o Lula, é para os narcotraficantes. Você concorda que esse convite do Trump já é um recado para os terroristas da América Latina? Olha, eu vou falar com esse homem aqui, Flávio Bolsonaro. É um recado do Trump já para os narcotraficantes? Eles podem ficar preocupados ou eles podem ficar bem tranquilos que o Lula daria um jeito de protegê-los? Recado é pouco. Para mim, isso é uma ameaça direta. Quem conhece o presidente Trump sabe o quanto ele é firme em seu posicionamento, consegue entender perfeitamente que ele está, sim, declarando guerra ao crime organizado. E que o seu campeão no Brasil é o Flávio Bolsonaro. Por isso ele foi chamado. Consegue perceber, pelas reuniões que já foram feitas, que Donald Trump já entendeu, que o governo dos Estados Unidos já entendeu, que não pode contar com Lula da Silva. Que até mesmo quando você pega duas organizações criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, que praticam Estado paralelo, e mesmo diante disso, o presidente da República Federativa do Brasil, o Nove Dedos,
se recusa a categorizar essas organizações como terroristas, já está totalmente comprovado que existe uma resistência intransponível do governo brasileiro junto ao desejo do governo dos Estados Unidos, na pessoa do presidente Donald Trump, de esmagar o crime organizado na América Latina. Então, o homem, para esmagar o crime organizado no Brasil, que é o maior país da América Latina, é o Flávio Bolsonaro. O presidente Donald Trump deixa isso escancarado. É só uma questão de ler o que está nas entrelinhas. É muito claro isso daqui. Agora eu quero comentar essa questão de você ter prendido o microfone. Eu quero te fazer uma sugestão, Alan. E eu quero que você preste muita atenção nisso daqui. O Brasil, vocês sabem disso, o Juliano também comentou, é um país que tem muito analfabeto funcional, muitas pessoas que não têm esse hábito da leitura. E eu me lembro uma vez que eu assisti uma aula do professor Olavo de Carvalho, e eu sei o quanto que você é fã do professor, o quanto você o admira, foi aluno dele, ele para mim também fez a diferença na minha vida, tá? Onde ele fala o seguinte, que ele aprendeu a ser filósofo e não um professor de filosofia, como se forma nas faculdades, porque ele viu um filósofo trabalhando. Então, quando ele viu o filósofo trabalhando, aquilo ali girou uma chave dentro dele. Alan, você tinha que ter um quadro, cara. Um quadro só para você fazer interpretação de texto jornalístico. Primeiro, porque você vai estar prestando um favor para a nação. Porque muita gente não consegue interpretar. Segundo, porque de fato você está sendo professor nesse momento. Você está ensinando. São poucas as pessoas que conseguem pegar um texto como você fez aqui ao vivo, tá? Que foi extremamente necessário, e fazer uma análise ponto por ponto, acima do que está ali posto. O brasileiro precisa reaprender a interpretação de texto com essa excelência que você realizou. Então, uma sugestão minha, faça um quadro semanal ou mensal só para prestar esse favor para a nação brasileira, que é fazer uma interpretação de texto e desmascarar essa questão manipulativa com a excelência que você fez agora. Vamos fazer um quadro, vai ser engraçado, né? Porque vai ter cada barbaridade ali. Porque quando eu pego, cara, os artigos, eu vejo o que esses jornalistas estão escrevendo, e o mais incrível é o seguinte, o cara poderia simplesmente pegar e jogar no ChatGPT, falar assim, ó, faz um texto assim que não seja canalha, sabe? Não é difícil. Vocês querem ver? Olha só, eu vou pegar aqui o texto inteiro do Globo, esse que tá na tela aí, pode colocar na tela, produção. Olha aqui, ó. Eu vou pegar esse texto inteiro ali, do Globo, isso. Eu vou pegar o texto inteiro e vou simplesmente pedir ao Gemini, não pegando nem o ChatGPT, para que ele me diga, perdão, para que ele me diga o que é fato de todo o texto. Separar o que é fato, o que é especulação. Vou fazer isso agora aqui, ao vivaço com vocês. Olha isso aqui. Vou pegar aqui, copiei essa parte, vou colar aqui. Aí separa o que é fato do que é especulação da jornalista. Vamos pegar aqui. Eu peguei o texto todo, copiei. Agora vou aqui no Gemini e vou falar o seguinte, olha, separe o que é fato. Vou fazer aqui agora ao vivaço para vocês. Ó, separe o que é fato de opinião no texto abaixo. Vamos lá, vamos ver o que o próprio chat, aqui no caso o Gemini, né? Para que ele responda para a gente o que é fato, o que é a manipulação. Aqui está a separação minuciosa entre o que é fato, acontecimentos concretos, declarações públicas. Fato, a viagem agendada. Objetivo, o propósito da viagem é tentar uma agenda com o presidente, ou seja, isso é o Gemini interpretando o próprio texto dela. Tá? Então, se o convite veio do Rubio, como é que é tentar uma viagem? O encontro do Trump não está oficialmente confirmado na Casa Branca, ou seja, daqui a alguns dias isso vai ser desmascarado. Integrantes da campanha afirmam que a agenda está sendo articulada pelo secretário americano Marco Rubio. Então, tá aqui. Esta é a quarta viagem, a viagem do Lula,
e a declaração pública do deputado Cabo Gilberto, deu uma declaração oficial ao jornal o Globo. Opiniões, a motivação subjetiva da viagem, o impacto da crise, avaliação da foto e imagem, leitura de bastidores dos aliados, blá, 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 a comparação política, a disputa de liderança interna, tudo isso aqui é opinião do jornal o Globo. Só que eles estão falando para vocês que isso aqui é um artigo de opinião? É a pergunta que eu faço a você que está em casa me assistindo. Tudo isso aqui é opinião do jornal o Globo. É óbvio que no jornalismo você pode optar por não querer separar o fato da opinião. Isso pode acontecer, até mesmo porque o jornalismo ele nasce da opinião, não do fato. Essa história de jornalismo de fato, ele surgiu depois da velocidade da informação. O jornalismo ele começou com opinião. Sempre foi assim. Só depois que teve o telégrafo e depois o rádio é que aumentou a velocidade da informação e aí você tinha como separar ali, você colocar fato, 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 fato e depois a interpretação desse fato. Agora, por que o Globo não diz para vocês que tudo isso que está aqui é opinião da... Qual é o nome da menina? Famosa quem, né? Deixa eu pegar aqui o nome da garota de novo. Opinião da Luísa Marsulo. Por que o Globo não diz que tudo isso aqui é opinião da Luísa? Porque senão eles vão ter que confessar que eles estão querendo manipular a matéria inteira para que você em casa acredite. É bem simples. Se não foi o Rubio, ela poderia simplesmente questionar. Ela está ali falando. Olha, a articulação, segundo interlocutores ou pessoas ouvidas pela matéria, foi a do Marco Rubio. Aí ela pode simplesmente chegar, ligar para a Casa Branca ou ligar para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos. É assim que se faz jornalismo. Você tem que ouvir as partes. É bem simples. Você acessa a parte de lei de acesso à informação na Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América. Você entra em contato com eles e pergunta: vem cá, vocês convidaram o Flávio Bolsonaro? Se eles falarem que não, você pode noticiar. A Casa Branca não convidou o Flávio Bolsonaro. Se o Marco Rubio disser, não, eu não convidei o Flávio Bolsonaro, eles podem negar. Só que eles não vão negar porque está no e-mail. Agora, que sou eu estou afirmando isso. Agora, por que eles não entram em contato com o Marco Rubio? Porque aí eles não têm o que desmentir. Eles teriam que afirmar que foi o Marco Rubio quem convidou. E aí ficaria feio para eles. É incrível como eles fazem essa manipulação. O Juliano tá aí? Ah, tá. Pensei que tinha caído. É incrível que eles fazem essa manipulação exatamente com o intuito de fazer campanha. E os nossos seguidores, né, eles sabem disso. Olha o que disse aqui o Bruno. O Bruno é aluno do professor Olavo, é um entusiasta aqui da Timeline, tá sempre mandando superchat pra gente. Ele falou assim: Alan, os agentes de propaganda do narco-regime, vulgo jornalistas da grande mídia, só escrevem para zumbis analfabetos, pois ninguém com cérebro saudável dá qualquer crédito a essa gente. Olavo de Carvalho tem razão. E aí o Bruno disse mais uma vez: é fundamental que se combata o crime instalado nas instituições, que os agentes das várias polícias não cumpram ordens ilegais, enquanto esses agentes não entenderem isso, estão sendo cúmplices do crime organizado. Esse foi os dois superchats aqui do Bruno. Não, tem mais aqui. Ele botou: Alan e restantes convidados, os mais nocivos e perigosos bandidos do Brasil estão concentrados em Brasília. Usam terno e gravatas e alguns usam capas pretas. Enquanto a polícia não dedetizar essa infecção, o crime continuará. O Bruno está sempre aqui com a gente. Nós vamos ler todos os superchats, tá, pessoal? E o Bruno ainda fez mais um aqui. A única esperança real é ver a ação punitiva efetiva de todos os integrantes do Foro de São Paulo, pois os Estados Unidos já sabem que é uma organização narcocomunista latino-americana. Todos os integrantes são narcoterroristas. Ou seja, o povo que está nos assistindo sabe o que realmente essa imprensa está fazendo com relação ao Flávio.